Tarde a todos. Quem fala aqui é o Rafael, estamos eu e a Patrícia do time do Fast Commerce. Também estamos aqui com a equipe da Fint, somente com o Levi aqui, que é um grande parceiro nosso, amigo aí de longa data já, né, Levi? Já está há bastante tempo, já participou algumas outras vezes do nosso webinar. Então, antes de eu passar para ele, só vou fazer aqueles lembretes, né? A gente fica aí num período mais ou menos de uns 40, 50 minutos de palestra. Depois a gente abre para pergunta e respostas, tá? A gente grava o conteúdo da palestra para divulgar depois no nosso blog, então depois, se vocês não conseguirem assistir inteiro, ficou com dúvida em algum ponto, em algum slide, a gente divulga esse material na próxima semana no nosso blog, tá? O chat ele é moderado, pessoal, então vocês podem ir colocando comentários, as perguntas a gente pede para vocês guardarem mesmo para o final, que aí o Levi vai responder todas aí que ele conseguir. Tá bom? Então, antes de eu passar aqui para o Levi, eu só vou jogar a perguntinha do áudio para vocês, para dizer como é que está aí, se vocês estão me ouvindo bem, se está falhando. A gente não fica com vídeo, né? A gente já tirou a foto, a gente não fica com vídeo para não ficar com problema aí na transmissão do áudio, tá? Então, a gente vai ficar com a imagem estática e só com o áudio, tá bom? Então, apareceu na tela de vocês aí uma perguntinha do áudio, diga se estão ouvindo bem, se está cortando, se não está ouvindo, para então eu passar a voz aqui para o Levi para a gente iniciar. Bom, a grande maioria respondeu já, vou compartilhar com vocês, está todo mundo ouvindo bem. Se voltarem a ter problemas, tá, pessoal, a gente volta a fazer essa pergunta. Às vezes a gente acaba soltando se um ou outro comenta, mas acho que a grande maioria está ouvindo legal. Lembrando que é melhor fechar todas as outras janelas, outras abas do navegador e também fechar algum programa que acessa a internet aí para melhor performance, tá bom? Então, eu queria agradecer novamente o Levi, né, e a Fint, que é um grande parceiro nosso. Já fizeram algumas outras apresentações. A gente trabalha com eles aqui também para as campanhas do Fast Commerce e com conteúdo aí super bacana para vocês aí, para trabalhar um pouco melhor a questão de AdWords, de informações. E também agradecer pelo tempo de vocês, né, gente? Temos uma véspera aí de Black Friday, todo mundo deve estar na correria aí de ofertas, de montar campanhas, tudo. Então, acho que esse conteúdo vai ser bem interessante, às vezes, para vocês aplicarem já na Black Friday. É contigo aí agora, Levi. Obrigado, Rafael. Patrícia aqui, sempre recebendo a gente muito bem. A gente gosta bastante também dessa parceria, porque é uma parceria onde a gente pode não só ajudar com material, com webinars, mas também poder mostrar na prática para eles como a Fint trabalha e como ela consegue trazer resultado para eles, né? E isso traz uma confiança para que eles possam apresentar para os clientes deles e toda a base aqui da Fast. Eu queria começar, né, apresentando só rapidinho o Alexandre de Guzmão, que está aqui com a gente, que é da equipe da Fint também, e o Leonardo Cavalcante também, que parte do nosso time. Hoje nós estamos nós três aqui preparamos e vamos apresentar essa palestra aqui. Eu queria começar deixando uma pergunta aqui, queria que todos pudessem participar. Então, como você enxerga hoje o valor que você gasta no AdWords mensalmente? Então, você enxerga como um custo, como um investimento, como uma comissão, ou como hoje, atualmente, você não anuncia em campanhas do Google? Vou dar um tempinho pessoal responder. Só para tirar a dúvida entre ali as opções, né? O investimento seria a conquista do cliente, né? De um novo cliente onde você vai conseguir trabalhar ele na base. E comissão seria uma visão offline na sua loja online, onde você tem como o Google fosse o seu vendedor
e você está comissionando ele pelas vendas que ele está fazendo para você. Acho que ficou mais fácil para poder ajudar aí na escolha das alternativas. Vamos lá, mais 5 segundos aí para a gente encerrar. Vamos lá. Então, encerramos aqui. Então, 48% das pessoas que responderam aqui identificam esse custo, né, que você, ou esse valor que você investe no AdWords como um investimento, então como uma oportunidade para trazer pessoas à sua loja. E tem também um público relativamente grande, né, 16% que ainda não anunciam. Então, acho que vai ser uma oportunidade boa para identificar o porquê deveria fazer e como começar já fazendo com essas dicas ou esses passos que a gente vai dar aqui hoje para ter uma campanha campeã. Vamos para uma segunda pergunta aqui. Então, o seu e-commerce, ele tem uma campanha rentável no Google? Essa é uma pergunta de sim ou não. Bom, vamos encerrar aqui e compartilhar com vocês. Então tá um pouco dividido, até mais não do que sim. Então a maioria aqui do pessoal, né, que está participando tem colocado como se a campanha do AdWords dele não é rentável hoje. Então talvez não feche a conta ali quando faz o cálculo de conversões, de receita vinda dessas vendas e do investimento que é feito ali. Só mais uma pergunta para a gente poder encerrar e ir para a palestra em si. Eu queria saber de vocês, quantos de vocês conhecem as novas funcionalidades do AdWords? Então, recentemente tiveram as campanhas avançadas, né, e até um pouquinho antes, algumas novas funcionalidades, como as campanhas de PLA, que são a lista de produto, né, ou as campanhas de remarketing para pesquisa, agora a lista dinâmica de remarketing, ou lances separados para mobiles. Se algum de vocês conhece essas novas funcionalidades. Ok, então encerrando aqui, compartilhando com vocês, então mais da metade do nosso público aqui desconhece essas funcionalidades e ou esses tipos novos de campanha, né, que o Google hoje está oferecendo. Então vai ser uma oportunidade boa para a gente poder conversar um pouco sobre isso. E para aqueles que já conhecem, né, uma pergunta que fica para ser feito para vocês mesmos. Se vocês utilizam parte desse tipo de campanha e se utilizam, se elas estão trazendo um retorno que para vocês é dentro do que vocês esperam. Na verdade, todas essas funcionalidades, essas novas ferramentas que o Google vai disponibilizando e criando, elas são feitas exatamente para você conseguir ter uma melhor performance, né? Para o Google conseguir reter os seus clientes, os seus anunciantes e entregar para o usuário e para o anunciante o melhor resultado possível. Se hoje a gente está fazendo esse tipo de campanha ou usando essas funcionalidades e não está tendo um retorno, a gente precisa parar para analisar e ver, será que esse tipo de campanha ou essa funcionalidade não funciona dentro do meu modelo de negócio? Ou será que eu não estou fazendo da maneira adequada para poder gerar o melhor resultado possível? Então, agora passando aqui para a parte
da palestra, né, a gente vai falar então sobre 5 passos chave, né, passos importantes para que você consiga vencer a sua concorrência no Google AdWords. Então, vamos começar com o primeiro passo aqui. Então, o primeiro passo é a mensuração do resultado. Então, como medir o seu sucesso no AdWords? Então, a gente viu que a grande maioria acredita que não tem um resultado rentável no Google AdWords. Então, o Google AdWords hoje não traz a rentabilidade que ele precisa. E essa, na verdade, é a pergunta mais importante que precisa ser respondida ao você iniciar e ao você estar trabalhando nas suas campanhas de AdWords. Então, todo mundo precisa saber qual que é o objetivo da campanha e todos precisam trabalhar nesse objetivo. Mas será que dentro da organização, né, da empresa de cada um de vocês, será que todos pensam na mensuração do resultado da mesma maneira? Será que todo mundo olha o resultado do Google como a pessoa que cuida das campanhas, como o CEO ou a pessoa que está responsável pelo financeiro? Será que todos estão observando ali da maneira como deveria? Então vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se vocês se parece familiar a situação aqui. Então, numa empresa, né, a gente está usando um exemplo de uma corporação de grande porte, mas a gente vai ter lá o CEO sempre preocupado, né, ou sempre querendo ser o primeiro lugar em tudo que ele faz. Então, eu quero estar, talvez em primeiro lugar, seja o objetivo principal que ele veja na campanha dele, que ele está fazendo no AdWords. Já o financeiro, o diretor financeiro ali, ele está preocupado, sempre quer saber o orçamento. Qual que é o orçamento? Será que a gente vai ter orçamento? Qual é o custo disso? Qual é o custo de uma implementação de uma nova ferramenta? Ou sempre a visão financeira da coisa, né? Olhando para o AdWords da maneira financeira. Aí a gente tem a parte de marketing, a diretoria de marketing preocupada com as campanhas. Será que a minha campanha como um todo desse ano ela está dando certo? Será que a minha campanha offline ou o anúncio que eu fiz ele vai gerar um resultado? Eu quero branding, quero estar sempre muito bem visto como empresa. E a gente tem ali o chefe de operações, né, sempre preocupado, será que o que eu estou vendendo pelo AdWords, eu tenho estoque para isso? Será que meu sistema está integrado para entender a demanda que está vindo de lá e eu estou conseguindo atender essa demanda de maneira adequada? E aí a gente tem mais alguns personagens ali, a gente tem o cara da TI, né, sempre não querendo fazer parte do que tem em relação ao AdWords. AdWords é outra área, não é comigo. O pessoal do recursos humanos sempre pensando mais na parte de bonificação, vamos trabalhar para poder deixar os funcionários felizes, e o diretor de e-commerce muito preocupado com os fornecedores, com a entrega, com os resultados como um todo, né? E a gente, no meio de todo esse ecossistema aí da empresa, a gente tem lá o gerente de SM, né? o gerente de Search, que está preocupado em tentar fazer todo mundo feliz, né? Então, imagina só se essa pessoa que precisa gerir tantas expectativas, né? Tantas expectativas de pessoas diferentes dentro da empresa, né? Então, se nós pararmos para pensar dessa maneira, acaba sendo algo desgastante, algo que talvez a gente não chegue numa conclusão final. Mas se torna mais fácil a partir do momento que a empresa como um todo determina qual é o objetivo daquelas campanhas e como todos vão enxergar, para que, embora cada um tenha a sua visão, precisa ser escolhido uma como a principal. E aí é isso, exatamente nessa parte de mensuração de resultado, que a gente precisa entender. Então, em 2004, o Google ele trocou, até então, ele só tinha o modelo CPC e CPM, onde o seu resultado, ou as empresas que usavam anunciavam na sua plataforma, tinham uma visão única de o número de cliques que tiveram e o número de impressões que ele teve no total ali. Então, ficava um pouco às cegas, né? Porque você tem impressões e cliques, legal, trouxe um monte de gente para o meu site, mas o que essas pessoas me trouxeram de vendas? Então, em 2004,
o Google, por meio de instalar um código na sua página de conversão, ele consegue, a partir de então, rastrear o CPA, que é o custo por aquisição, né, ou o custo por conversão, como é conhecido também, onde você sabe daquelas palavras-chave ou daqueles anúncios, quanto que eles te levaram de conclusões de carrinho, ou quantos cadastros eles levaram, ou a métrica que você usava como uma meta, né, dentro do seu site. Então, recentemente, alguns anos atrás, o Google permite, tanto pelo Analytics quanto pelo próprio Google AdWords, que você faça um rastreamento de receita, de valor. Na verdade, pelo AdWords, você altera uma tag simples, onde você coloca uma tag dinâmica, né, onde você coloca o total do carrinho de compras, e pelo Analytics, quando você tem um e-commerce configurado ali, você linka com a conta do AdWords e você passa a enxergar na sua conta do AdWords quanto de receita cada palavra trouxe. E aí, um conceito ainda mais recente, né, que a equipe da Fint nos Estados Unidos tem tido bastante sucesso, que é o CPP, que é o Cost per Profit, que seria de lucratividade. Né? Então, é uma configuração um pouco mais sofisticada que é feita no próprio Google AdWords, onde você consegue entender a sua lucratividade que você tem em cada uma dos carrinhos de compra que ele fecha. E aí você consegue ter uma ideia do resultado em termos de lucratividade que você está tendo nas suas vendas vindas do AdWords. Então, talvez o PPP seja algo que seja um pouco mais para o futuro, né? Até por conta de talvez os recursos serem um pouco mais escassos no início, mas o CPV ele é algo que é indispensável para quem tem um e-commerce hoje. Né? Inclusive, a própria Fast Commerce, aqui eles proporcionam para todos os clientes da plataforma deles o CPV já incluso a partir do momento que o cliente está trabalhando na loja aqui na plataforma, ele já consegue, linkando a conta dele, já vem esse resultado de CPV ou de receita automaticamente no AdWords dele, já consegue enxergar. Então, pensando nisso agora, a pergunta, acho que mais importante, né, que eu quero que vocês tenham em mente é exatamente essa. Então, qual é a métrica a mais correta para a minha empresa? Então, qual dessas que a gente falou aqui agora é o ideal? Talvez, se o CPP seja algo um pouco mais futuro, tenha em mente, o CPV é como eu consigo enxergar o resultado real que eu estou tendo ali. Então, uma vez que a gente determinou aqui os nossos objetivos, né, a gente vai para o nosso segundo ponto, que é a cobertura de palavra-chave. Então, eu acredito que, assim como em muitos casos que a gente conversa com os clientes e até outros players do mercado que não são nossos clientes, as palavras-chave e as campanhas hoje que estão na campanha, eles são resultado de uma série de trabalhos, de pessoas internas, às vezes saiu para uma agência, depois voltou internamente, depois trocou a pessoa interna que fazia. Então, acaba um bolo de informações, né, e de palavra-chave que muitas vezes a gente perde a conta, ou nem sabe no que a gente está anunciando. Né? Só quando a gente gasta muito numa palavra específica que a gente vê que não tem nada a ver, que a gente para pensar, poxa, é mesmo, essa palavra aqui não deveria estar na minha campanha, e aí você acaba ficando bravo com você mesmo quando vê uma situação dessa. Mas é muito importante que você tenha palavras-chave relevantes para aparecer no AdWords, porque você está pagando por aquele clique. Então, se você não tiver de maneira relevante, aparecer para uma busca relevante, aquilo vai provavelmente se tornar só custo para você. Né? Então, um exemplo com relação a isso, recentemente a gente conversando com um e-commerce de médio porte, ao perguntar para eles, né, qual que é a cobertura hoje de palavra-chave dentro do que você tem de produtos na loja, né? E ele comentou que era mais ou menos 15% dos produtos listados ele tinha como palavra-chave. Então, ele estava perdendo oportunidades ali que talvez pudessem trazer vendas e mais negócios para ele. Então, sem que você tenha a palavra-chave na campanha, nada vai acontecer. Você não vai... ninguém vai saber que você oferece aquilo
para eles, o usuário não vai poder interagir dentro do seu site. Então, para que você faça uma cobertura de palavra-chave mais adequada, é importante você conhecer os 5 tipos de palavra-chave de correspondência de palavra-chave que existem em uma campanha do AdWords. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente poder entender como funciona isso. Então, existem as palavras de forma ampla. Então, quando você deixa a palavra sem nenhum símbolo nela e só coloca ela é uma palavra de forma ampla. Você está dizendo para o Google que você quer aparecer em buscas que tenham alguma similaridade ou contenha uma desses termos que você está colocando ali na campanha. Então, nesse caso, carro novo, que eu coloquei ali de forma ampla, eu poderia aparecer para um anúncio que a pessoa pesquisasse carro usado, ou mesmo para uma pesquisa de jogo de carro novo. Então, um jogo de carro que alguém estiver pesquisando, uma criança está pesquisando um jogo de carro e eu estou gastando um clique porque minha palavra está de forma ampla, por exemplo. Existe a palavra na frase, quando você coloca ela entre aspas ali, e aí você consegue, você apresenta seus anúncios somente quando as pessoas fizerem uma busca, né, que essa palavra carro novo esteja numa frase. Ela precisa estar nessa ordem, carro novo. Então, por exemplo, se alguém digitar comprar carro novo, o seu anúncio pode aparecer porque você tem essa palavra na frase. Ou então, por exemplo, comprar carro novo da Chevrolet poderia aparecer também. Aí a gente tem ali a forma exata entre colchetes, onde você fala para o Google, eu só quero aparecer quando a busca for exatamente essa. Então, se a pessoa digitar carro novo Hyundai, eu não quero aparecer, eu não vou aparecer. Mas se a pessoa digitar carro novo, aí eu apareço. E aí tem um outro modelo, né, que é a ampla modificada, que você coloca o mais antes do termo que você quiser colocar e ele vai pegar similaridades com aquilo. Então, por exemplo, o carro novo pode despertar uma busca que a pessoa faça de automóvel novo, por exemplo, pode acabar aparecendo para uma busca como essa. E aí, fora dessas palavras-chave que você inclui, lá embaixo, onde você está na aba de palavra-chave, você tem a palavra-chave negativa, que você coloca ali as palavras que você não gostaria que uma busca acompanhasse o seu anúncio. Então, dando até um exemplo, usando aquela primeira que a gente falou da ampla, então carro novo, eu não quero, por exemplo, aparecer para uma busca que a pessoa esteja procurando por jogos de carro novo. Então eu insiro lá a nível de campanha ou de grupo de anúncio a palavra jogos, por exemplo, ou jogar. Né? E é importante nessa parte de negativação você usar bastante a imaginação em outros termos semelhantes a isso que a pessoa vai buscar e que você não quer aparecer, porque acreditem, aparece muita coisa doida que é como as pessoas pesquisam termos que você pode estar gastando ali o seu clique numa coisa que não tem nada a ver para você. Tem um outro ponto também que muitos anunciantes gostam de anunciar na palavra do concorrente. Né? Então, e muitas vezes sem nem mesmo analisar o que isso está te trazendo de retorno. Então, muitas vezes você pode estar gastando dinheiro para aquela pessoa que já decidiu que ela quer comprar do seu concorrente e você poderia usar esse investimento para outras palavras. Mas existem casos também que a palavra do concorrente às vezes é mais rentável que a própria palavra-chave. Então, é importante fazer a análise antes de tomar qualquer decisão com relação a isso. E aí uma dica legal para vocês é saber qual é o termo pesquisado que levou o usuário para o seu site. Então, algumas pessoas conhecem essa aba, mas na aba de menções, quando você vai até ela e coloca ali onde tem visualizar, né, e colocar termos de pesquisa, você consegue visualizar ali quais foram as palavras que o usuário digitou lá, quais foram a busca que eles fizeram para ativar os seus anúncios. Então, é ali que você vai identificar, talvez, se a palavra jogos de carro novo estão acionando os seus anúncios para você conseguir trabalhar na sua lista.
E é uma ótima oportunidade também de você adicionar termos que estão trazendo um retorno legal e que talvez você não esteja dando um foco neles ainda. Porque uma vez que você adiciona ele de uma forma exata, você ganha mais relevância que talvez ele é acionado por uma forma ampla ou uma forma na frase. Então, agora passando para a próxima dica aqui, a gente vai falar um pouco sobre os anúncios. Então, qual é o principal objetivo, né, do anúncio? Então, eu não consigo ver um outro objetivo senão ganhar o clique. Né? Então, para cada busca que for feita no AdWords, para cada busca que for feita no Google, somente uma pessoa sai vencedora daquele clique. Né? E caso você não tenha um budget muito limitado, você quer que aquele clique seja seu, porque é um usuário interessado no que você tem a oferecer e que você pode trabalhar com ele ali. Então, não adianta você ter uma cobertura perfeita de palavra-chave, de você estar em primeiro lugar nas buscas e fazer ali uma negativação perfeita, se quando aparece o seu anúncio, ele não traz uma confiabilidade ou mesmo não é atraente para que o usuário ele enxergue você e tenha você como uma opção do clique dele. Então, eu não vou abrir para pesquisa aqui, mas qual desses dois anúncios aqui ganharia o seu clique se você fizesse uma pesquisa no Google agora? Né? Eu, particularmente, sem dúvida, clicaria no anúncio da direita, porque ele passa muito mais confiança. Né? Ele tem muito mais elementos ali que pelo menos para mim, mostram que essa empresa sabe como trabalhar com o Google e sabe como estar bem posicionada, além do que é muito maior que o outro. Né? Então, se tivessem os dois ali, talvez o de baixo ficaria escondido, parecendo até que nem estaria presente, como se só tivesse um concorrendo ali. Então, no último ano, o Google teve mais mudanças no que diz respeito ao anúncio do que todas as mudanças que ele já fez desde o lançamento dele de 2011. Então, muitas mudanças foram feitas e se a gente não estiver acompanhando, a gente vai ver cada vez mais os nossos concorrentes tornando os anúncios dele maiores e mais relevantes e o nosso cada vez menor, cada vez mais para baixo e cada vez com menos relevância. Então, caso você esteja em uma das 3 primeiras posições, você consegue utilizar diversas funcionalidades, como site links, como informação de endereço, e extensões de headline e o botão Google Plus, por exemplo. Né? E porque é importante não só para deixar maior o seu anúncio, mas também você aumenta a sua CTR perante o Google, porque você traz uma CTR melhor, né, quando você utiliza dessas funções também. Então, na aba ali de extensões de anúncio, você tem ela tanto a nível de campanha como a nível de grupo de anúncio. Eu vi até que já perguntaram ali como faz isso, né? Então, a gente tem todas aquelas opções ali para que você possa tirar proveito e aumentar o seu anúncio. Então, eu vou falar sobre 4 específicas aqui que vão ajudar a gente a ter uma ideia de como isso pode nos ajudar. Tá? Então, é bem simples. Então, tem uma aba no próprio dashboard do Google que chama extensões de anúncio. E aí você consegue ali configurar tudo isso. Ele tem toda uma política, né, para ser usado, mas é possível configurar de uma maneira simples. Talvez a primeira vez vai ser um pouco mais trabalhoso, mas depois você vai ter sempre isso nos seus anúncios podendo aparecer. Então, pegando um exemplo aqui de um grande player aqui do Brasil, do Walmart, eles estão usando, primeira parte ali, os site links. Né? Então, os site links são esses linhas em azul que a gente tem abaixo do anúncio. Então, depois da atualização, né, das campanhas avançadas, antes era apenas uma linha azul. Agora você consegue configurar e colocar mais 2 linhas de descrições abaixo do site links. Então, são linhas
valiosas que você pode utilizar para diversas coisas. Pode ser para apresentar um produto específico, pode ser para apresentar suas condições de pagamento diferenciada na loja, pode ser para anunciar o seu Black Friday, por exemplo, a principal promoção que você vai ter nesse dia, né? E aí você consegue trabalhar de uma forma a chamar muita atenção para o seu anúncio utilizando essa função do Site Links. E aí tem a extensão social. Então, uma vez que você tem uma campanha, uma conta, né, configurada para a sua empresa no Google+, você consegue adicionar essa funcionalidade na sua campanha do AdWords. No caso ali, a Walmart tem quase 300 mil seguidores, né? Talvez seja menor, mesmo que você tenha você mesmo só como seguidor, vai aparecer uma pessoa seguiu isso no Google Plus e vai aumentar uma linha no seu anúncio. Então, é um ganho de espaço tremendo que você tem de ter a página configurada. Seguir os passos simples que diz ali para criar sua conta no social ali no Google Plus e linkar isso com a sua campanha, com a conta do Google AdWords. E acho que um dos principais pontos de tudo isso que a gente está falando sobre essa parte de anúncios é que eles são grátis. Então, aumentando o seu anúncio não vai te trazer um custo a mais por isso. Você consegue deixar ele muito melhor sem que isso aumente o seu custo ou o seu investimento ali. Então, só tirando uma dúvida rápida ali, o Google precisa ser o Google Plus mesmo, porque é o que integra com o Google AdWords, assim como os outros produtos do Google. Agora falando um pouquinho de outras duas funcionalidades, né? Queria falar sobre essa parte de local, né? Extensão de anúncio local. Então, às vezes você pode ter uma loja física ou até mais do que uma loja física, né? Espalhadas. E aí você consegue inserir ali qual que é o seu endereço também. Então, isso aumenta mais uma linha no seu anúncio. E mais, se você tiver diversas lojas físicas e colocar todas elas para aparecer como uma extensão local, né, seja pelo Google Places ou manualmente mesmo, o usuário, conforme ele estiver pesquisando ali, ele estiver mais próximo de uma loja, ele vai receber o endereço, vai aparecer no anúncio o endereço da loja mais próxima. E o último site link, a última extensão de anúncio que eu gostaria de falar rapidamente é sobre esse extensão de chamada, né? Então, no anúncio visto no desktop, ele fica dessa maneira. Então, você consegue colocar ainda mais um tamanho ainda maior no seu anúncio, mais uma informação, né? Então, talvez se a pessoa só quiser o seu endereço, o seu telefone, o seu endereço, ele nem vai precisar clicar no seu anúncio para ir até o site, né? Antes, o pessoal usava muito o telefone no próprio texto do anúncio, né? E isso, recentemente, sobre as políticas do Google, não é mais permitido, mas você tem essa extensão local que substitui e é ainda melhor, porque você não gasta seus caracteres de anúncio para poder usar dessa maneira. E muitas dessas funcionalidades, até em testes que a gente tem para os nossos clientes, aumentam em até 8 a 10% o seu CTR como um todo da campanha, né? Então, pode variar de cliente para cliente, mas isso é algo que realmente traz um retorno bem legal. E se você tiver essa extensão de chamada e estiver anunciando para celular, ele aparece a opção de call, onde a pessoa vai ligar automaticamente para você só de clicar no botão do chamado. Então é indispensável usar dessa funcionalidade para trazer resultado para sua campanha. E o ideal é você sempre otimizar os seus anúncios para gerar o melhor CTR possível. O que é a CTR? É o número de cliques dividido pelo seu número de impressões. Então, isso é muito importante para o seu índice de qualidade. Uma CTR boa faz que você esteja melhor posicionado pagando menos, né? E diminui o seu custo por clique e aumenta o seu posicionamento. Então, as campanhas tradicionais, elas são feitas da seguinte maneira. Então, você tem a campanha lá,
diversos grupos de anúncio, né? E dentro de um grupo de anúncio, um número entre 20 e 30 palavras-chave ali que trazem, que apresentam 2 ou 3 anúncios que você escolhe ali. O que acontece é que normalmente a gente utiliza os grupos de anúncios como categorias. E aí, produtos que pertencem à mesma categoria, mas têm nomes diferentes, eles acabam acionando os mesmos anúncios. E aí você perde uma relevância, porque a palavra-chave não necessariamente está dentro do anúncio. Né? E como a gente enxerga que deve ser uma campanha otimizada? Né? Então, você ter lá a campanha, né, com o grupo de anúncio, e dentro do grupo de anúncio ter apenas uma palavra-chave que apresentam 2 ou 3 anúncios ali, mas que dentro desses anúncios com certeza vão ter aquela palavra-chave. Isso torna muito mais relevante o anúncio, faz com que o headline ou as vezes que aparecer essa palavra dentro do seu anúncio fiquem em negrito e você ganhe muito mais relevância dessa maneira. Eu sei que acaba talvez se tornando humanamente impossível de ser feito, né? Você ter uma palavra por grupo de anúncio, né? Mas essa é uma das grandes diferenciais que a Fint faz ao automatizar uma campanha de AdWords e deixar ela muito mais rentável. Mas é importante para pensar sobre isso, né? E entender como que você consegue otimizar a ponto de deixar as suas buscas muito segmentadas para aquilo que você está oferecendo para o seu usuário. Então vamos lá, passando então para o quarto dica aqui, para o quarto passo, seria segmente os seus cliques. Né? Então, não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre o funil de conversão, o funil de pesquisa que você tem no site, que seria na verdade a história, né, daquele usuário que ele tem com a sua loja ali. Então, talvez o primeiro impacto dele, ou a primeira encontro dele com a sua loja foi por meio de uma campanha do AdWords, de uma busca que ele fez. Depois, ele foi impactado por uma campanha de display sua. Depois, ele clicou de novo no anúncio e quando ele foi para o remarketing, você foi lá e converteu aquela pessoa. Então, teve todo esse caminho, né, que ele aconteceu até chegar à sua loja. Né, e engraçado é que sempre na visão da Fint, né, que a gente, tanto do pessoal lá fora como a gente aqui no Brasil, sempre foi uma visão, tipo, o importante é aquele último clique que é para ele que vai contar a conversão. Então, precisamos otimizar ele ao máximo. Né, e o Google, recentemente, ele teve uma nova funcionalidade, né, que talvez ela é recente, talvez muitos não conheçam, que é o remarketing para search. Né, o que é o remarketing para search? Então, é uma oportunidade que você quer. Você cria uma lista, né, de remarketing. A partir do momento que você tem a sua tag de remarketing rastreando no seu site, você cria uma lista e você decide impactar as pessoas que já estiveram no seu site que estão buscando por termos que você possa apresentar seu anúncio. E aí você determina um percentual a mais que você quer dar naquele clique daquela pessoa que já esteve no seu site ou em determinada parte do seu site e está fazendo uma outra busca no Google de alguma palavra-chave que você tem na sua campanha. Então você sinaliza para o Google que você quer ter, está dando aquele lance e está à frente tantos por cento por aquele clique, porque é uma pessoa valiosa para você. Né? Então, entendendo aqui os tipos de clique que são possíveis no AdWords, né? E ali a gente faz um gráfico entre a conversão e os tipos de cliques que tem, e a gente tem ali em primeiro o display, né? A gente deixa um pouco mais afastado da conversão, porque pelo menos no histórico a gente tem o display, ele não tem uma taxa de conversão tão boa das os outros tipos de clique, porque é mais uma mídia mais reativa, né? Então você está impactando o usuário, despertando o interesse dele. Claro que você vai segmentar para ser relevante, né? Tá dentro de algum conteúdo, né? Mas você está impactando ele
e ele vai decidir se ele vai ou não, né, para partir para o próximo passo e ir para o seu site. Depois vem o tipo de pesquisa, né, e isso já engloba também as campanhas de PLA. Então você está ali na boca do funil, então é a pessoa que já está pesquisando, ele já sabe o que quer, ou ele já tem uma boa noção do que ele quer, ele vai, pesquisa ali e você está lá embaixo esperando, apresentando o seu anúncio para ganhar aquele clique e ganhar dos concorrentes também, porque ele tem uma taxa de conversão bem legal. Na campanha de PLA ele ainda tem uma taxa ainda melhor, porque a pessoa, ela, além de ver que é resultado daquela busca que ele fez, ele consegue ver a imagem do produto, né, e o preço, condições de pagamento e até o site relacionado àquele produto ali. Então, é um clique que é feito depois de até uma pequena comparação com os outros players que estão anunciando no PLA, né, que é aquela lista de produtos onde aparecem a foto dos produtos e ali o preço também, e o site referente àquela oferta. Né? E aí, um pouco mais perto ali da conversão, a gente tem o remarketing, né? Que seriam aquelas pessoas que estiveram no nosso site, e aí você cria a sua lista personalizada, você faz ele de uma maneira dinâmica, onde você vai impactar aquelas pessoas que talvez deixaram o carrinho de compras e não fecharam, e você vai atrás dela para poder ela converter aquele carrinho, ou então pessoas que estiveram em determinada página do seu site, que agora você está com desconto especial para aquele produto, você impactar elas para elas ir comprarem, e então o remarketing ele realmente dá bastante certo. Né? E incluindo no remarketing agora, a gente vai falar no próximo slide, mas o remarketing de search também. E aí você tem os clientes repetidos, que são pessoas que já compraram na sua loja, e aí você quer impactar eles novamente para que eles possam comprar novamente. Então, esses seriam basicamente os tipos de clique que você pode ter. Né? E aí a pergunta, quais desses cliques você gostaria de comprar? Né? Quais deles seriam o ideal para você? Acho que a resposta seria comprar todos os cliques possíveis, né? Mas desde que eles trouxessem a performance dentro do que você pode. Pode ser que o investimento em display fosse um pouco diferente do de search ou mesmo do remarketing, mas desde que eles estivessem dentro da sua meta, né, desde que a sua campanha estivesse rentável com todos esses tipos de cliques, o ideal seria estar investindo em todos eles. E aqui a gente fez um funil para representar como que a gente pode trabalhar com essas campanhas de remarketing para pesquisa. Né? Então, como eu falei, uma vez que você tem a sua tag de remarketing no site inteiro, você consegue enxergar quais pessoas, ou criar listas de quais pessoas estiveram em cada parte do seu site. Você pode criar perfis para impactar essas pessoas. Né? Então, antes de ter esse remarketing para search, todo visitante que vinha pelo AdWords, para o AdWords era como uma nova pessoa. Então, se a mesma pessoa pesquisasse, por exemplo, comprar carrinho de bebê, e depois ele pesquisasse comprar enxoval para bebê, o Google consideraria as duas buscas como um novo usuário que ele estivesse mostrando o anúncio dele para um novo usuário. Com remarketing para pesquisa, você consegue trabalhar de uma maneira a impactar aquelas pessoas que já estiveram no seu site para poder ganhar aquele clique. Né? E por que isso é importante? Porque uma vez que você já teve algum relacionamento, já teve um impacto junto àquele usuário, a sua tendência de conseguir, né, que ele compre na sua loja, você mostrar para ele que você nem tem aquela outra coisa que ele está pesquisando, ela faz com que aquela venda que ela aconteça novamente, né? Você consiga outras pessoas comprando de novo na sua loja. Né? Então, um exemplo simples que eu estou querendo mostrar nesse gráfico seria, por exemplo, eu criar uma lista de perfil, né, de pessoas que que passaram pelas minhas páginas mais abrangentes. Então, pela minha home, ou viram duas páginas, ou pessoas que viram páginas de produtos
E aí eu quero que pessoas que fizeram essas ações dentro do meu site, a próxima vez que eles estiverem fazendo uma pesquisa no Google de algum termo que eu tenha, eu quero dar um lance 25% mais alto. Né? E aí eu consigo um posicionamento talvez maior do que eu teria se eu simplesmente considerasse aquilo como uma nova busca que o usuário estivesse fazendo. Né? Um outro exemplo aqui que a gente está dando do lance de 100% ali, então eu quero impactar as pessoas que chegaram até o carrinho de compra ou que começaram o checkout e não finalizaram, né, com um lance 100% maior. Então, vamos supor que o meu lance, dando aquele exemplo, né, a pessoa pesquisou carrinho de bebê, chegou até ao carrinho de compras, o checkout ali e desistiu. Então, eu pego o perfil de todas as pessoas que fizeram isso, e aí quando ele, vamos supor que ele faz uma outra busca, agora procurando enxoval para bebê. Então, em vez de dar um CPC que talvez fosse de R$1 para a palavra enxoval de bebê, eu estaria dando um CPC de R$2. E aí eu poderia ganhar um posicionamento maior. E uma vez que ele clicasse e fosse para o meu site, ele ia saber que já estive nesse site e eu consigo, já conheço ele, já tenho mais confiança para trabalhar com ele. E aí vem um outro estratégia, talvez, que para mim seja uma das mais interessantes, que é buscar aqueles clientes que repitam a compra. Né? Clientes que já fizeram transações no seu site e que agora estão fazendo uma pesquisa, uma busca no Google por termos que eu tenho na minha campanha. Então, eu quero impactar eles com um CPC 200% a mais do que o que eu dou para um usuário novo comum. Por que eu faria isso? Então, uma vez que esse usuário ele já comprou no meu site, ele já passou por toda a parte de check-in, check-out do meu site, já colocou as informações dele de cartão, recebeu o produto, às vezes já até e ele está pesquisando um outro produto que eu tenho no site, por que não fazer de tudo para conseguir ter clique e já da confiança que existe entre a loja e o usuário conseguir uma venda repetida daquele usuário, né? E a gente procurar assim fidelizar, porque a partir do momento que ele compra uma, duas vezes, talvez na próxima ele precise fazer uma outra busca, porque ele conhece a qualidade e os prazos que a gente tem ali. Parece lindo, né, de ouvir, parece que é uma coisa que, nossa, é a solução dos meus problemas, mas será que funciona mesmo na prática, né? Essa acho que a pergunta que está se fazendo. Então, da Fint, né, a gente tem feito, por ser uma funcionalidade nova, a gente já tem alguns betas rodando há algum tempo, né, até inclusive com o Google dos Estados Unidos, a Fint testa muitos, esse foi um desses. A gente tem visto um aumento de 20% a 30% nas vendas e na receita das campanhas que a gente tem trabalhado dessa maneira. E uma redução no custo total de 5% a 10% no custo total da campanha. Então, são ótimos resultados, né, que a gente tem visto e que talvez a sua lista para o remarketing não seja tão grande, mas fazer ela de uma maneira mais simples que seja, mas você consegue fazer um resultado ali que vai melhorar a sua rentabilidade nas campanhas. Né? Então, esses são ótimos resultados, mas de uma funcionalidade só, né? Uma nova funcionalidade do Google. Se a gente procurar fazer as demais, pode ser que o resultado seja ainda melhor. Marketing para Search é uma mina de ouro. Então, aproveitem enquanto é uma ferramenta nova, uma funcionalidade nova do Google para trabalhar isso, porque senão os concorrentes vão fazer e vocês vão ficar para trás com relação a isso. E aí a última dica que seria sobre onde estão os maiores lances. Né? Essa é uma pergunta que a gente ouve constantemente. Onde dá os maiores lances? Né? E aí, se a gente parar para pensar, o ideal é que a gente tenha, em primeira
em primeiro lugar, aquele objetivo que a gente pensou e depois ter o mais dados granulares possíveis para poder dar os nossos lances. Então, uma vez que a gente tem, sabe qual que está sendo a conversão das minhas palavras-chave, eu sei que, por exemplo, a palavra exata, ela está convertendo melhor que a minha palavra na frase, ou a minha palavra ampla, por algum motivo está, às vezes, convertendo até mais que a minha palavra de forma ampla modificada, ficar quais são as palavras que estão me trazendo um retorno. E aumentar ou diminuir o lance conforme o retorno que está vindo dessas palavras. Então, o ideal é que você identifique o resultado, né, como medir o resultado e otimizar as palavras-chave conforme estão trazendo para você esse resultado. E aí os dados granulares, eles entram de maneira a você ter na sua campanha o máximo de tipos de palavra-chave possível e bem segmentado, né, para que você possa saber que aquela palavra, porque ela está trazendo um bom resultado. Então, quando você aumenta a sua granularidade, né, na sua campanha, quando ela mais granular possível, você diminui o risco, né, e diminuindo o risco, você consegue ter muito mais certeza na hora de tomar uma decisão do que fazer. Então, isso é um gráfico simples. Então, quanto mais granularidade, maior pode ser o seu clique para aquela palavra-chave. Dando aqui as 5 dicas, a gente pode ver, né, misturar os resultados, conhecer e trabalhar, cobrir, né, até a cobertura da palavra-chave da melhor maneira possível, usar as melhores práticas de anúncio, gerar o resultado, segmentar os meus cliques e saber onde bidar mais, ou dar os melhores lances. Né? Aí a pergunta é, por onde começar? Né? E a boa notícia é que hoje os seus concorrentes provavelmente não estão fazendo todas essas funcionalidades. Talvez estejam fazendo uma coisa ou outra nos anúncios. Então, é uma oportunidade de começar e trabalhar diariamente na campanha e constante para poder fazer essas mudanças. E aí criar uma rotina de trabalho onde você consiga medir, né, fazer as mudanças e medir nos resultados para ver o que está funcionando melhor e o que não está para você e para a sua campanha também. Né? Então, esse é um ponto bem importante por onde começar. Né? E aí, aquela empresa que a gente viu lá no começo, acho que eles chegaram todos a uma mesma conclusão. Né? Então, acho que o objetivo final da empresa e cada um da loja, das pessoas que estão assistindo hoje aqui, é exatamente essa, é ganhar mais. Então, se não for esse o objetivo em comum, identificar ou tirar o melhor proveito do AdWords. Então, o objetivo tem que ser exatamente esse, de ganhar mais. A gente queria, bem rapidamente, né, apresentar um case de sucesso que a gente tem, o Dr. Pé, que é um cliente que iniciou o trabalho com a Fint logo após a nossa última palestra, né, faz aproximadamente uns 7, 8 meses, mais ou menos, que foi nossa última palestra, e eles iniciaram um trabalho logo depois, né? Terminou a palestra, eles pediram uma análise das campanhas dele, a gente pôde ajudar, e começou o trabalho de automatização de CPC para eles. Então, quando a gente fez ali os primeiros 4 meses, mensuramos o resultado comparando com o resultado que eles tinham no período anterior, a gente conseguiu um aumento junto com o cliente de 52% na receita das conversões dele e uma diminuição no custo, né, de CPV em 53%. Então, por eles já estarem por CPV, quando a gente fala CPV é rastreando a receita, e aí a ferramenta vai fazer o leilão conforme a receita que das conversões daquele usuário, né? Então a gente conseguiu fazer isso. E esse redução e esse aumento, ele equivale mais ou menos ao aumento no ROI da campanha dele de 55%. Então, a gente, nesse caso, e como muitos outros, a gente tem um cliente muito satisfeito e
tornando a campanha dele do AdWords mais rentável do que nunca. Né? Ele até mandou para a gente um depoimento para a gente apresentar para vocês. Né? Vou ler aqui para vocês. Então, a Fint melhorou nosso gerenciamento de campanhas do AdWords. Ela tornou o complexo trabalho de organização em um simples e automático processo de melhorias contínuo. Os números são sempre positivos e não nos arrependemos em ter escolhido a Fint. Então, foi o Danilo Angelini, né, o gerente de e-commerce da Dr. Pé, que fez esse depoimento, e a gente tem conseguido realmente um ótimo trabalho em conjunto lá. Somos bastante parceiros do pessoal da Dr. Pé. E a gente queria oferecer a todos vocês uma auditoria gratuita das campanhas. Então, ao entrar no site da Fint, www.fint.com.br, você consegue solicitar uma auditoria gratuita das suas campanhas, e nessa auditoria a gente vai apresentar para você oportunidades, ou o que a gente enxerga que vocês poderiam ter de oportunidade com a Fint fazendo essa gestão de CPC automaticamente. Então, quais são as palavras, analisando o histórico, que você poderia ter um aumento de conversões, um possível aumento de conversões ao aumentar o CPC para elas, quais as palavras que você deveria diminuir o CPC e quais palavras que talvez você esteja gastando muito e não estão trazendo retorno nenhum e deveriam ser pausadas ou excluídas. Então, obrigado, pessoal aqui da FESH, obrigado à equipe que ajudou aqui também da Fint na preparação disso, a Fint equipe dos Estados Unidos também, que ajudou na apresentação aqui. E aí estão os meus contatos, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que nós pudermos ajudar, podem entrar em contato por e-mail, ao telefone, tem o meu Skype aí também. Só peço, talvez, nesse início, talvez tenha bastante gente procurando informações no Skype, tenha um pouco de paciência, mas que a gente vai conseguir responder tudo, senão a gente vai passando entre nós da equipe aqui, outras pessoas, para que a gente atenda da melhor maneira. Então, se você já tem hoje uma campanha AdWords, não esqueçam de pedir uma auditoria, né, uma análise grátis das suas campanhas no site da Fint. Se você ainda não tem, pode mandar e-mail para a gente, que a gente vai ajudar vocês nessa primeira etapa também a poder ter uma campanha, a poder já iniciar uma campanha já no modelo campeão. Então, muito obrigado, e obrigado aqui ao pessoal da Fast Commerce também. Legal, valeu, Levi. Então vamos agora para a parte de perguntas e respostas. Eu só vou cortar o áudio aqui, pessoal, rapidinho, só para mostrar aqui para o Levi como vai funcionar, tá? Mas podem ir enviando as suas perguntas aqui, que a gente vai liberar por ordem, tá? Bom, pessoal, passei aqui para o Levi as instruções, a gente vai começar agora a sessão aí, uns 10 minutinhos de pergunta e resposta, tá? Vamos lá, pessoal, deixa eu dar uma olhada, tem uma pergunta aqui do Anderson. Boa tarde, sou fabricante, hoje gasto muito nas páginas de meus clientes, teria um jeito de eu medir quanto eu gasto investindo na home dos magazines versus o do Google? Você consegue fazer essa mensuração, eu não sei como funciona essa parte de... não consegui entender direito, mas talvez seriam os seus clientes são... você coloca banners não sei, ele consegue responder por aqui, né? Consegue. Você coloca banner na página dos clientes, ou seria um ad network de alguma maneira, ou você compra espaço na página deles, é dessa maneira que funciona? Eu acho que está comparando na rede do Google, rede de display do Google, e rede de display do Ad Networks. Uhum. Eu acredito que seja essa pergunta. Como a pergunta é antiga também fez no meio da palestra, tá.
Acho que foi uma pergunta, talvez o Anderson já tenha saído, mas você tem, dependendo dos portais que você utiliza, ou até mesmo por meio de scripts, você consegue rastrear as conversões vindas desses outros portais, né? E você consegue, até pelo próprio, pelo meio do Analytics, você consegue saber quantas das conversões vieram desses canais fora o Google que você está anunciando. E aí você consegue ter uma ideia boa de se está valendo mais a pena investir numa rede de parceiros ou num ad network, ou mesmo comprar espaço, né? Comprar banner num blog ou num site, em sites de conteúdo, ou se vale mais a pena o Google. Uma coisa importante que talvez muitas pessoas não saibam é que, pelo menos, o resultado que você vê no Google AdWords, ele está levando em consideração o clique no Google AdWords. Então, se por acaso um usuário clicar no anúncio desse site que você está com um banner lá, feito por fora do Google, né? E aí você clicar nele e converter, depois por meio de uma busca no Google, talvez esse site parceiro vai contar aquela conversão para ele, porque vai ter aquele cookie dele na máquina do usuário, como se aquele banner que levou à conversão, e no AdWords vai contar para ele como se fosse aquela pesquisa que levou à conversão. Nesse caso, os dois tiveram parte na conversão, mas no AdWords você vai ver que aquela conversão contou para o AdWords. Então você tem as suas métricas para identificar ali o que você está tendo de resultado no AdWords e o que você está tendo de fora. O que você precisa ver a minha campanha do AdWords está rentável, está trazendo negócio para mim? Então, se estiver dentro de uma meta ideal, o ponto é que você tem que cada vez estar investindo mais, porque está trazendo um ROI dentro do que você espera. Vamos lá. Então, Amanda, já vi as opções de cadastrar seu e-mail sem clicar no anúncio. Como fazer isso? Esse, na verdade, ele é um beta do Google, né, para cadastro de lead, de anúncio. É possível fazer isso, mas você precisa solicitar para fazer esse teste lá no próprio Google. O feedback que a gente teve de alguns clientes que utilizaram essa função não foi tão positivo, porque ali você está se cadastrando para um newsletter, por exemplo. Então, se você quer aparecer para que o cliente vá até a sua loja, talvez ele só de cadastrar o e-mail dele pense que a tarefa dele está feita e que você vai mandar talvez um catálogo do que você tem a oferecer para ele. E aí você acaba talvez perdendo aquela pessoa que iria para o seu site. Mas, como é uma nova funcionalidade, né, você pode entrar em contato com o Google, que eles têm esse beta. Não sei se já foi lançado saiu de beta, mas pelo menos até algumas semanas atrás, quando a gente conversou com o pessoal lá, ele estava em beta ainda para esse cadastro de e-mail sem clicar. Mas o e-mail é considerado o clique. Então, a partir do momento que a pessoa coloca o enviar, é como se fosse um clique no anúncio também. Então, você paga por aquele clique de e-mail. Legal, vamos ver aqui, Alex. Qual o valor inicial que você acha interessante investir em um primeiro momento para uma empresa pequena que inicia seus negócios na web? Então, Alex, vai muito de segmento para segmento, vai muito da concorrência que pode se existir no segmento que você estiver buscando. Uma das coisas que é fato no início de uma campanha AdWords é que talvez o seu custo por clique ou a sua relevância o seu custo por clique seja um pouco mais alto do que os players que já estão há um tempo rodando as suas campanhas, porque tem toda essa questão de relevância, de CTR, que você talvez no início não tem, talvez teria que pagar um pouquinho mais para estar melhor posicionado. Precisaria entender, na verdade, o seu mercado melhor, né? Não sei sobre o que
é a sua loja ou sobre quais produtos você tem, mas a gente consegue fazer uma estimativa por meio das palavras e dos produtos que você anuncia no Google, uma estimativa de quanto você deveria investir ou quanto de demanda você tem, né, no Google. Então, por meio de algumas palavras-chave, de algumas categorias do seu site, a gente consegue, usando as ferramentas do Google, identificar e falar, ó, esse aqui seria um valor legal para você começar a investir, e aí você vai sentindo, né? Então, você coloca aquele crédito lá e você não é obrigado a gastar aquele crédito todo no mesmo mês. Então, você vai aumentando ou diminuindo conforme você vai sentindo o mercado e o retorno que você está tendo. Talvez, inicialmente, como eu falei, as conversões e o ROI não seja tão bom, mas à medida que você vai ganhando relevância e vai aplicando essas práticas que a gente falou aqui, vai se tornando cada vez melhor, e às vezes você vai estar gastando menos e estando numa melhor posição que outros players, por exemplo. Vamos fazer a última pergunta aqui. O Francis Ellington. Para alguns produtos específicos, meu site já aparece na primeira página do Google de forma orgânica, mas é o último item da primeira página. É recomendável eu criar um anúncio no AdWords para subir ao topo? Então, legal. Essa pergunta é uma pergunta muito boa e volta um pouquinho o que a gente falou na palestra, né? Então, para cada busca que acontece no Google, para cada busca que o usuário faz, só tem a oportunidade de um clique, né? Então, a oportunidade de um clique, ela está dividida entre o orgânico e o pago. E a grande vantagem de você estar de forma paga no Google é que você já está na frente de quem está no orgânico, né? Então, o pessoal tem bastante essa ideia, tem o orgânico e o grátis, né? Só que o grátis muitas vezes não é tão grátis porque o Google está sempre mudando o robozinho e você precisa ter as pessoas internamente ali fazendo para poder trabalhar o seu SEO ali para você estar posicionado bem organicamente. Então, por meio do Google AdWords é a melhor maneira de você conseguir concorrer com os grandes e estar apresentando o seu anúncio e concorrer melhor por aquele único clique que vai ter por aquela busca. Então, uma das grandes discussões também é sobre o termo com o próprio nome da loja, né? Que muitos falam, eu compro, outros não. Né? E o que a gente fala é, compre o seu próprio nome, porque se você não compra, os seus concorrentes compram, e a partir do momento que você compra o seu próprio termo, você consegue um espaço maior, você consegue tampar praticamente a dobra inteira da página, então aquele clique é seu. É o clique mais barato que tem, porque por ser o seu domínio e a sua relevância alta, você vai gastar de 2 a 4 centavos, em média, e você vai garantir que aquela venda venha para você. Né? Então, a gente tem até casos que como eu falei, né, tem empresas que o ROI dele, o custo por conversão dele na palavra do concorrente é às vezes até melhor do que o que ele tem na dele mesmo. Então, se você não se preocupar com isso, pode ter certeza que o resto da concorrência está se preocupando. E aí é muito importante você estar brigando à altura, né, não só organicamente, mas de maneira paga por aquele clique, porque você tem muito mais relevância, você escolhe como você quer se apresentar para o usuário e você pode ter muito mais chances de ganhar, mesmo que você esteja na primeira página organicamente. Vamos fazer mais uma então, só para fechar aqui. Vamos lá. Então, quando eu faço uma campanha usando o recurso Remarketing, existe um rastreamento por parte do Google para identificar o usuário. Isso dura quanto tempo? Caso ele exclua o histórico de cookies do Google, deixa de identificá-lo? Então, na verdade, você consegue determinar, né, na aba de biblioteca compartilhada, você determina quanto tempo você quer que dure aquele cookie que o Google vai colocar na máquina do usuário, mas a partir do momento que ele exclua o histórico de cookies, você perde ali o rastreamento dele. Né? Então, até às vezes a própria conversão mesmo, se ele clicou no seu anúncio hoje e converteu amanhã,
se ele limpou o cookie nesse período aí, você não vai contar uma conversão para você no AdWords, porque o clique naquele anúncio que deixou o cookie lá já foi excluído e você não consegue saber, se perde o rastreamento sobre aquele usuário, né? Mas a mesma coisa acontece no remarketing. Então, você consegue sim fazer essa estipulação de quanto tempo você quer que dure esse cookie e você perde esse usuário quando ele limpa o histórico de cookies dele. Então, obrigado pessoal, espero ter conseguido ajudar aí vocês. A gente preparou com bastante atenção essa palestra aí e aguardamos o próximo convite aqui da Fast Commerce e para uma próxima oportunidade ajudar um pouco mais vocês. Muito obrigado. Legal, Levi, valeu. Com certeza teremos outros aí com conteúdo bem interessante como esse. Deixei na tela aí para o pessoal a questão da auditoria. Acho que vale a pena aí, pessoal, para vocês conhecerem um pouco melhor o trabalho da Fint. Eles fazem uma análise da campanha de vocês, conseguem te auxiliar aí para ter resultados positivos aí como a gente e o Dr. Fera. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Uma boa tarde a todos. Obrigado.